Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje refletiremos sobre a passagem evangélica intitulada A Ressurreição de Lázaro. É uma passagem extensa, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 1 a 44. Observamos assim que é uma passagem extensa. E o tempo que nós temos disponível para o nosso estudo de hoje não nos permite uma abordagem mais ampla, versículo por versículo. Mas para aproveitarmos bem esse tempo disponível, nós procuraremos refletir apenas sobre alguns aspectos dessa passagem evangélica. Havia em Betânia, na cidade de Betânia, 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E nós percebemos no Evangelho o carinho, o amor que Jesus devotava a esses 3 irmãos. Sempre quando ia para aquela região, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Estando Jesus na Galileia, foi avisado, a pedido de Marta e Maria, Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo. Mas Jesus, ouvindo o aviso, disse que esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós sabemos que aqueles 3 irmãos integravam o grupo dos espíritos escolhidos por Jesus, oriundos do orbe de Sírios, para a missão da evangelização aqui na Terra. Lázaro, Marta e Maria eram então espíritos superiores, que vieram à Terra em missão, que reencarnaram algumas vezes aqui na Terra, e estavam reencarnados na época de Jesus. E Jesus, ouvindo falar da enfermidade de Lázaro, ele redarguiu: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante essa afirmativa de Jesus, demonstrando claramente que Jesus tinha perfeito conhecimento e domínio também sobre esse fato. Ele, espírito puro, sabia perfeitamente o que acontecia com Lázaro. Qual era a enfermidade?
E ao dizer que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, nos faz pensar que Lázaro se preparou para aquele acontecimento e, ao ser dado como enfermo e depois como morto, ele estava apenas cumprindo uma missão aqui na terra, para que Jesus, demonstrando todo o seu poder e toda a sua autoridade moral, pudesse ir até ele e curá-lo. Tanto assim, que ao saber da enfermidade de Lázaro, Jesus ainda permaneceu mais 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, como dissemos, Jesus tinha perfeito e amplo, profundo conhecimento do que ocorria e total domínio sobre a situação, não se abalando, mas esperando o momento certo para agir, para interceder. E logo em seguida, mais à frente, ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E ele foi avisado em seguida que Lázaro havia morrido. Marta e Maria mandaram avisá-lo em seguida de que Lázaro havia morrido. E Jesus diz: o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí entra uma questão física, um aspecto físico dessa passagem, que nos faz refletir. Pode um espírito já totalmente desprendido da matéria, com corpo físico morto, retornar à vida naquele mesmo corpo? Ou seja, em outras palavras, uma pessoa já morta, o corpo físico já morto, completamente rompidos os laços que ligavam o perispírito ao corpo físico, ele poderia retornar à vida naquele mesmo corpo? Ora, se pensarmos que as leis divinas são imutáveis e que Jesus, conforme afirmou de outras vezes, veio para dar cumprimento às leis, entendemos aí que a morte não era a morte do corpo, que havia ainda laço unindo o perispírito de Lázaro ao seu corpo físico. E nos faz refletir que se tratava, na verdade, de um processo letárgico ou de catalepsia mais profunda, em que o corpo toma todas as aparências da morte. E naquela época, não havia os instrumentos da ciência e da medicina como hoje existem, que detectam se ainda há vida no corpo, ou se já ocorreu a separação total do espírito e do corpo físico. No Livro dos Espíritos, vemos na questão 423,
em que Kardec indaga a espiritualidade. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? E a resposta da espiritualidade: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, aí percebemos que ainda havia vida no corpo. O estado letárgico, em que o corpo se endurece e toma todas as aparências da morte, e não se conseguia detectar os sinais vitais e a respiração daquele homem dado como morto. Então, concluímos, com base nisso, que, na verdade, nesse caso, não houvera a ruptura total dos laços que ligam o perispírito ao corpo físico. E, em seguida, na questão 424 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta dos espíritos: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E o comentário de Kardec: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Interessante, concluindo então, com base na codificação espírita, que nesse caso não ocorrera a morte total do corpo físico, ou seja, o rompimento total dos laços que ligam o corpo ao perispírito, havia apenas uma morte aparente, um processo de letargia ou de catalepsia mais aprofunda. Entendemos que no caso da ressurreição de Lázaro,
Jesus aplicara o seu magnetismo pessoal para fazer com que o espírito, com seu perispírito, retornasse ao corpo físico e esse corpo voltasse a dar sinais de vida. Porque, repetimos, não houvera a morte do corpo, apenas uma morte aparente. Ainda havia laços ligando o perispírito de Lázaro ao seu corpo físico. No livro O Consolador, na pergunta 317, Emmanuel é indagado. Ao dizer essas coisas, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, a pergunta 317 do livro O Consolador. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Vamos repetir a pergunta. O episódio de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Haveria ali um ensinamento oculto, um sentido oculto, como um ensinamento para a humanidade? Entendemos que sim, e Emmanuel afirma que sim, porque todos os acontecimentos com Jesus, em todas as passagens do Evangelho, os atos, as falas de Jesus, sempre tinham um sentido profundo para os irmãos da época e para o futuro. E até hoje estamos estudando o Evangelho, e cada vez que o estudamos, agora com o auxílio da revelação espírita, nós vamos compreendendo com maior amplidão o sentido e o ensinamento profundo de Jesus em cada passagem. Então, repetindo a pergunta feita a Emmanuel no livro O Consolador. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? E a resposta de Emmanuel. O episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então, segundo Emmanuel, o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor e a sua autoridade moral e espiritual e o seu completo domínio sobre as ocorrências que o envolviam. Mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Guardemos isso. Então, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. E depois de 2 dias, Jesus se dirige a Betânia, onde moravam Lázaro, Marta e Maria. E chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Já havia 4 dias que houvera o sepultamento de Lázaro.
E sendo avisada de que o Mestre Jesus chegava, Marta vai ao encontro de Jesus e diz a ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao que responde Jesus. Mas completando, então, Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Vemos aí a fé inabalável de Marta. A confiança em Deus e em Jesus. A sua resignação operosa. E Jesus, respondendo-lhe, afirma: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Ou seja, como vimos, não houvera a morte total, completa do corpo físico. Ainda havia laços ligando o perispírito de Lázaro ao corpo, com a morte aparente. Teu irmão há de ressuscitar. Se Jesus afirma, teu irmão há de ressuscitar, como vimos, era porque Lázaro não estava morto. Porque Jesus não iria contra as leis divinas. Pelo contrário, ele disse que veio dar-lhes cumprimento. É interessante que, ao ouvir isso, Marta diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta ainda acreditava que Lázaro realmente tivesse morrido. E quando Jesus diz que Lázaro ressuscitará, Marta entende que Jesus estaria dizendo que haveria a ressurreição do último dia. Mas vejamos a resposta de Jesus para Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ao dizer Jesus que Jesus, é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Jesus aí já está falando da vida espiritual e da morte espiritual. Da vida do espírito e da morte do espírito. O que vem a ser isso? Como dissemos no início, Lázaro era um dos escolhidos de Jesus, cumprindo missão aqui na Terra, para ajudar a humanidade, principalmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí é preciso ressaltar, para que possamos compreender melhor a passagem, é preciso ressaltar duas coisas: a morte espiritual e a morte física. Duas situações completamente diferentes: morte física e morte espiritual. E quando Jesus nos diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, ele está falando da morte da vida do espírito espiritual. E toda a passagem de Jesus, como já dissemos, tem um ensinamento profundo para cada um de nós, ainda hoje,
e também amanhã e no futuro. Então, é preciso tirar o espírito da letra, procurar analisar esta passagem, tirando o espírito da letra, analisando, observando os seus símbolos e os seus ensinamentos, porque serve de ensinamento e lição para cada um de nós ainda hoje e amanhã também. Morte física é morte do corpo físico. E essa, quando ocorre definitivamente, quando rompem todos os laços que ligam pelo espírito ao corpo físico, como vimos no livro dos Espíritos, não há mais como o espírito retornar àquele mesmo corpo. Mas e a morte espiritual? E o que significa a morte espiritual? A morte espiritual acontece quando o indivíduo, quando o espírito apenas vive em função de seus instintos, de seus sentidos físicos, os prazeres do corpo, sem se preocupar com os valores do espírito, com as virtudes do espírito. Aí a estagnação, a morte espiritual, quando o indivíduo ou o espírito fixa toda a sua atenção e o seu foco nas sensações, nos gozos, nos instintos inferiores, passando toda a vida sem se preocupar sequer um minuto com os valores, com as virtudes do espírito, que são imortais. Isso é importante, trazer essa reflexão para nós, para a nossa vida mesmo. Se deixamos de lado os valores do espírito e nos focamos apenas no terra-terra, nos prazeres do corpo, nos instintos inferiores, nas tendências inferiores, nos valores materiais, na posse, no dinheiro, sem darmos menor atenção aos valores e às conquistas do espírito, à morte espiritual. Então é preciso que sempre reflexionemos sobre isso, para que não nos deixemos levar pela morte espiritual. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, capítulo 151, comentando a passagem de Jesus. Jesus lhe diz, teu irmão se levantará. Emmanuel, então, no capítulo intitulado Ressuscitará, do livro Vinha de Luz, ele esclarece. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno,
catafalcos negros e panos de luto. Quem poderia criar tudo isso, senão um pavor instintivo e constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. E Jesus se dirige ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Aí está a questão. Como dissemos, precisamos nos desprender da letra e buscarmos o ensinamento espiritual da passagem. E em termos espirituais, o que significa esse sepulcro? Nós mesmos criamos esse sepulcro para nós. Esse sepulcro nos fala da visão estreita e limitada, do cultivo das imperfeições e das misérias de nossa alma. É o sepulcro espiritual, onde estão latentes as nossas imperfeições, as nossas tendências inferiores, os nossos desejos inferiores. É o sepulcro da nossa inferioridade moral e espiritual. É o sepulcro das nossas imperfeições, das nossas misérias espirituais. E somos nós mesmos que criamos esse sepulcro. E tinha uma pedra sobre a caverna, sobre o sepulcro.
obstaculizando a visão do Espírito para a amplitude da vida infinita. E quando ainda nos mantivermos presos ao sepulcro de nossas misérias morais, de nossas imperfeições, presos, acorrentados aos instintos inferiores, ao pretérito de erros, de equívocos e de crimes, haverá uma pedra a obstaculizar a nossa visão sobre o infinito da vida, sobre a beleza da vida espiritual, sobre a realidade do Espírito, que nunca morre. É a pedra que nós colocamos quando fixamos a nossa mente, a nossa visão, apenas no aqui e agora, no terra-terra, nos valores e tesouros da terra, nas sensações e prazeres, esquecidos de que o que levaremos conosco serão apenas aquilo que houvermos cultivado em termos de virtudes e de conquistas, que exigem esforço, persistência, sacrifício. E aí Jesus disse Jesus, tirai a pedra. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Marta acreditava que Lázaro estivesse realmente morto, em estado de decomposição. Mas Jesus diz, tirai a pedra. E respondendo a Marta, Jesus diz, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Que profundidade, que beleza. Olha a sequência, vejamos a sequência das afirmativas de Jesus. Tirai a pedra. Depois Jesus diz, Lázaro sai para fora. E saindo o defunto, com as mãos e os pés ligados com faixa e seu rosto envolto no lenço, Jesus diz, desligai-o e deixai-o ir. Simbolizando para nós 3 etapas. 3 etapas em sequência. E assim tem que ser. Quando o espírito, o indivíduo está morto espiritualmente falando, com a mente fixa e voltado apenas nos prazeres, nos sentidos, nos instintos inferiores, no tesouro da terra, sem se preocupar com os valores do espírito,
quando está morto espiritualmente, é preciso que ele saia dessa situação gradativamente. A natureza não dá saltos. O tempo que vai levar para a libertação depende do esforço de cada um, mas há uma sequência. Vejamos então. Tirai a pedra. Tirai a pedra que obstaculiza a visão espiritual da criatura humana. Sai de sintonia. Focar paisagens novas, enobrecedoras. Tirai a pedra que impede o espírito de ver e de compreender a grandeza da imortalidade, dos valores espirituais, das paisagens celestes. Tirai a pedra que obstaculiza o entendimento e a visão de mais alto, a compreensão do Evangelho do Cristo, a compreensão da missão que cada um de nós tem aqui na Terra, do objetivo da reencarnação. Tirai a pedra. Ajudai-os. Tirai a pedra. E é interessante que aqueles que estavam ali para auxiliar é que retiram a pedra. Mostrando em termos espirituais que quando ocorre a morte espiritual, em que o espírito está preso apenas nas questões inferiores, nos prazeres, nos instintos negativos, automatizado pelos erros, pelas quedas, pelos valores monetários. É preciso que aqueles que já têm uma compreensão maior o auxiliem, tirando a pedra que obstaculiza a sua visão espiritual. Tirai a pedra. É a intercessão dos amigos e benfeitores que muitas vezes nos alertam, fazendo com que vejamos os nossos erros e mostrando que a vida tem um sentido maior e mais profundo, que é da evolução, da purificação do espírito, da sublimação espiritual. Tirai a pedra. Ajudai-o a desobstaculizar a visão, para que ele veja mais além. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Defunto aqui, aquele espírito, indivíduo em morte espiritual. Aqui já nos abstraímos da personalidade de Lázaro, que sabemos que é um dos escolhidos por Jesus para ajudar a humanidade terrena. É o teor simbólico, é o ensinamento espiritual da passagem. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Ajudaram-no a desobstruir a visão para compreender a finalidade da vida na Terra, para entender a grandiosidade do Espírito e da reencarnação.
objetivando a sublimação de nossa alma. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Que beleza, que profundidade, que ensinamento profundo. Lázaro, sai para fora. Porque não basta desobstruir a visão. É preciso que o Espírito faça alguma coisa. Benfeitores intercedem por nós todos os dias. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Que nos esforcemos. Que saiamos para fora do terra-terra. Que saiamos para fora da recalcitrância nos erros, do aprisionamento nas tendências negativas e inferiores. Lázaro, sai para fora. É como se Jesus dissesse para cada um de nós, ainda hoje, sai para fora. Sai para fora do egoísmo. Sai para fora do orgulho. Sai para fora da vaidade, da ambição desmedida. Sai para fora do terra-terra, da horizontalidade da vida. E busca o sentido verdadeiro da vida e os valores do Espírito. Lázaro, sai para fora. Isso é cada um de nós que tem que fazer. Ninguém pode fazer por nós mesmos. É preciso que saibamos dar os passos, andar com os nossos próprios pés. Benfeitores existem, encarnados e desencarnados, que estão a nos ajudar sempre. Mas é preciso, é necessário o esforço individual de cada um, de sair para fora da inferioridade íntima, buscando um novo entendimento, buscando uma nova conduta, agindo no bem. E vejamos a sequência. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Naquela época, era o costume, assim sepultavam as pessoas que haviam morrido. Sepultavam o corpo físico. Mas o ensinamento aí é muito além disso. O ensinamento espiritual. O defunto saiu. O que estava morto espiritualmente saiu. Buscando um novo entendimento, uma nova compreensão da vida, uma nova visão. Mas saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Tendo as mãos e os pés ligados com faixa. Pés, em termos espirituais, em sentido espiritual, os pés simbolizam o alicerce da doutrina. Aquilo que mantém o indivíduo de pé ereto. Pés simbolizam movimento. Porque aquele que estava morto espiritualmente estava paralisado.
com paralisia espiritual, não paralisia física, paralisia espiritual. Isso. Pés e mãos ligados com faixa. Sem movimentação no bem. Parado, estagnado à beira do caminho. Paralisia espiritual. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Mãos simbolizam trabalho. Em termos espirituais, ação no bem. Ora, o espírito que se encontra morto espiritualmente falando, ele está estagnado com paralisia espiritual, sem movimentação no bem. E, obviamente, sem trabalho, sem ação no bem. Por isso, ligado com as faixas. E o rosto envolto no lenço. O lenço impedindo a visão além. A visão do Cristo no seu esplendor. A visão e compreensão do Evangelho do Cristo. A visão da realidade espiritual. Dos valores do Espírito. Esse lenço impedia essa visão. E é o que muitas vezes ocorre conosco. Quantas e quantas vezes estamos com as mãos e os pés ligados com faixas, sem movimentação, estagnados na ociosidade, presos às coisas da terra, sem movimentação edificante. Quantos e quantos indivíduos passam a vida bebendo, comendo e dormindo, e satisfazendo seus instintos grosseiros? Pés, mãos atadas. E se há paralisia espiritual, não há movimentação no bem, não há trabalho, há apenas ociosidade, há apenas prisão. As tendências inferiores aos valores mundanos, sem qualquer movimentação e ação no bem. E hoje vemos a humanidade terrena, muitas vezes numa movimentação física muito grande, mas indo para lá e voltando, sem um planejamento e uma meta espiritual. Movimentando-se apenas ao sabor das circunstâncias e focados apenas às coisas terrenas. Com pés e mãos atadas para o bem, para os valores nobres. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Desligai, libertai das correntes, das amarras, a retaguarda de erros. Libertar a recapitulação nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, nas mesmas quedas. Romper com as amarras que nos prendem. Apenas a instintos, tendências e tesouros inferiores e terrenos.
romper as amarras, para que possamos seguir em frente, buscando um sentido novo para a nossa vida, um sentido espiritual, buscando uma compreensão mais profunda e ampla do Evangelho do Cristo, buscando a redenção de nós mesmos. Desligai-o e deixai-o ir. Jesus diz para aqueles que estavam ali, desligai-o. Porque ele ainda precisava de ajuda em termos espirituais. Repetimos, o espírito com morte espiritual. Então, ainda era preciso ajuda para que o espírito, paralisado espiritualmente, rompesse com as amarras dos erros e pudesse buscar algo de novo. Ele precisava de ajuda, mas necessário fazer a sua parte, deixar-o ir. Vá e não peques mais. Levanta-te e anda. A tua fé te salvou. É preciso o desligamento das correntes que nos prendem aos erros e aos equívocos e às ilusões e paixões. Deixar ir. Buscando um novo caminho, trilhando um novo caminho, refletindo, sim, sobre os nossos erros e nos corrigindo, para que consigamos vencer a nós mesmos, cultivando os valores do Espírito e movimentando e agindo no bem, no trabalho do bem. Muito profundo isso. Vejamos mais uma bela página de Emmanuel através do médium Chico Xavier. O que estiver, essa página está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 112. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Esclarece Emmanuel como Lázaro. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à terra, ele desenfaixados os laços vigorosos, exonerado das angústias, do remorso do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. E para terminarmos o nosso estudo de hoje, mais uma página de Emmanuel. Desta vez no livro Palavras da Vida Eterna. Libertemos.
É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar Vamos repetir. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Agradecemos, sim, assim ao Mestre Divino, por mais esta oportunidade de reflexão e aprendizado. E pedimos, Jesus, com toda a sinceridade da alma, ajuda-nos a nos libertarmos dos nossos próprios erros, das correntes negativas que nos prendem à retaguarda de quedas e equívocos. Ajuda-nos, Senhor, a ampliarmos a nossa visão espiritual, buscando a compreensão maior do Teu Evangelho de amor. E ajuda-nos a mobilizarmos pés e mãos, trabalhando sempre no bem e ajudando o nosso próximo. Ajuda-nos a nos desligarmos dos erros e irmos para uma nova vida, trilhando o caminho do bem, da libertação espiritual, do amor ao próximo. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva a todos, agora e sempre.